Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Muito bem, minhas amigas e meus amigos, falaremos nesta apresentação de uma questão que podemos chamar de mística. Falaremos sobre o olho gordo e sobre o mal olhado. É claro que falaremos nessa visão espiritualista, haja vista que na visão materialista tudo é uma grande bobagem. Mas será que é mesmo? Peço que quem estiver me assistindo, que deixe um comentário aqui no vídeo do que você pensa, o que você acha. É possível uma pessoa pegar um olho gordo, pegar um mal olhado? Existe mal olhado? Muitas pessoas dizem que nós precisamos estar atentos contra o olho gordo e contra o mal olhado. Pessoas que desejam possuir ou nos desejam o mal a respeito de alguma coisa que adquirimos, que possuímos, sobre o sucesso que de repente obtivemos fruto de muito esforço, muitas privações, alcançamos um sucesso. Precisamos estar atentos até sobre qualquer mal entendido com uma pessoa, porque esta pessoa pode nos desejar o mal. Mas como é que funciona esse desejar o mal? É possível que isto aconteça? Ou seja, alguém desejar que tudo dê errado na nossa vida e que nós possamos ser envolvidos por uma sombra em nossas vidas, prejudicando as nossas questões profissionais, de estudos, saúde e até relacionamento familiar. É possível? Mas o que é o mal olhado e o que é o olho gordo? De onde vêm essas expressões? Muito bem, o olho gordo se diz olho gordo quando uma pessoa olha para as coisas de outra pessoa com grande cobiça, com grande inveja e deseja possuir o que aquela outra pessoa possui, determinada coisa, objeto, ou seja, a pessoa olha como se quisesse comer com os olhos e engolir aquelas coisas. Por isso se diz olho gordo. Já o mal olhado pode acontecer de duas formas. A primeira é autoexplicativa, ou seja, a pessoa tem o seu olhar de desejo com má intenção que ocorram coisas ruins, prejuízos na sua vida. Outra forma é aquela pessoa que não tem má intenção, mas que ela tem uma grande força mental, ou seja, um magnetismo, e ela desconhece esses atributos. Então, quando essa pessoa olha para você, olha as suas coisas, visita a sua casa, a sua família, este olhar pode lhe causar prejuízos, mesmo se aquela pessoa não tenha esta intenção. E isso também é muito comum acontecer. Mas como que este olhar te alcança e te toca? Muito bem, ocorre que nós nos relacionamos com as pessoas pelo nosso pensamento, pela nossa fala, pelas nossas atitudes e também pelo nosso olhar. E como sabemos, os olhos são as janelas da alma. Então os nossos olhos, eles são verdadeiros chakras e por isso mesmo são vórtices de energia. Então quando nós cruzamos o olhar com outra pessoa, nós irradiamos energia e captamos energias pelos olhos com essa outra pessoa. E essas energias podem ser positivas ou negativas, e elas podem nos impactar ou nós impactarmos a outra pessoa.
Então, realmente precisamos estar atentos, inclusive no nosso olhar e no olhar do outro. Assim, essa energia ruim, ela pode nos impactar por um tempo breve ou até pode nos impactar por toda a nossa vida. Então, essa energia, ela se fixa em nossa mente e em nosso corpo, porque ela pode ficar registrada em nossa memória. Diz, inclusive, que nós podemos até rogar uma praga contra outra pessoa. Acredito que muitos já ouviram essa expressão, rogar uma praga. Mas o que é uma praga? A praga é a verbalização de que algo ruim aconteça na vida de outra pessoa. E, inclusive, isso pode ocorrer mesmo sem a pessoa ter a intenção, ter a real noção de que está rogando uma praga. Por exemplo, quando um pai ou uma mãe fala para seu filho, ainda criança, xingando que ele não vale nada, que nada vai dar certo na vida dele. Então isso registra na mente da criança e ela acaba acreditando que ela não tem valor e que nada vai dar certo na vida dela. E ela cresce e vira um adulto com essas informações, essa energia negativa registrada em sua memória e em seu corpo. E isso ocorre devido à questão de autoridade que os pais, o pai e a mãe, exercem sobre seus filhos. Veja como é importante estarmos atentos o que falamos para as crianças. Vamos falar um pouco sobre autoridade. Sempre que uma pessoa se coloca na posição de autoridade sobre nós e permitimos, essa pessoa passa a exercer uma grande força sobre nós, sobre a nossa vida. Então, acabamos ficando fragilizados, pois ficamos à mercê do pensamento, da fala, das atitudes daquela outra pessoa. Muitas vezes ocorre que aquela pessoa que exerce autoridade sobre nós nos é muito cara, pode ser um ente familiar, um ente muito querido. E tentamos, de todas as formas, agradar aquela pessoa para termos merecimento. E isso nos fragiliza. Este preceito é baseado na ideia do merecimento. Ou seja, nós temos a falsa ideia de que precisamos agradar as outras pessoas, fazermos tudo o que aquelas pessoas gostariam que fizéssemos para sermos aceitos, para termos o real merecimento que a nossa vida tem valor, que nós temos valor. Então é um grande risco que corremos essa ideia, o preceito do merecimento. Alguém já ouviu falar sobre maldição familiar? O que seria essa maldição? A maldição familiar é quando acreditamos que as coisas ruins, coisas negativas que os nossos antepassados tenham feito, que isto pode recair sobre nós. Então pensamos que os nossos ancestrais agiram de forma equivocada, sendo violentos, realizando coisas erradas, prejudicando outras pessoas, até cometendo suicídio. Que toda esta carga negativa pode recair sobre nós e isso prejudicar a nossa vida, fazer com que nada dê certo na nossa vida. E aí falamos que somos atingidos por uma maldição familiar. A resposta para essa questão da maldição familiar é a mesma história sobre autoridade. Ou seja, mesmo sem intenção,
acabamos nos identificando com os nossos antepassados na sua forma de falar, sentir e agir. Então acabamos percebendo que todas as coisas que os nossos antepassados faziam, nós colocamos como um padrão em nossas vidas. Então, o resultado acaba se repetindo em nossa vida aquilo que julgamos de nossos antepassados. E acreditamos que isto é uma maldição familiar. Mas, em verdade, essas coisas negativas, ou este resultado negativo que associamos aos antepassados, elas são consequências de nossos próprios atos. Nós é que somos responsáveis. Então, na verdade, nós mesmos criamos a nossa maldição familiar. Gostaria de deixar aqui esse pensamento. Não acredite que você precisa de alguém que lhe aceite, que você precisa ser aceito por alguém, que você precisa agradar alguém para você se amar, você se gostar e fazer o que deseja. Pense que você é uma alma matriculada aqui no educandário da vida, no educandário das almas, que somos todos nós. Acredite que tudo o que ocorrer com você são experiências necessárias para a sua educação, para a sua evolução, para a sua elevação. Então, acredite em você. Deixe de lado ideias de menos-valia, de que você precisa de aceitação de alguém para acreditar que tem valor. Acredite, você tem valor. Abandone qualquer ideia negativa. Tenha esperança. Seja positivo, sempre, pois as energias, as forças contrárias e que buscam muitas vezes nos prejudicar, elas passam. Deixe de crer tanto em questões místicas. Acredite em você. Se ame. Se você se amar e enfrentar as suas fraquezas, saberá que é capaz de realizar muitas coisas, de grandes coisas, dentro da sua realidade e até fora dela. O olho gordo, o mal olhado, pragas e maldições são energias ruins que podem lhe atingir se você permitir. Se empodere como filho de Deus e merecedor de todo o amor e respeito. Acredite, se você realmente se fortalecer com pensamentos e sentimentos positivos de esperança, esse autogostar, saberá que todas essas energias ruins irão passar longe. Pense nisso. Muita paz.